a gente seguir os recadinhos da paróquia, que a gente sempre fala no começo e no final, né? Quem ainda não entregou as atividades, bora entregar as atividades. Não percam os prazos, por favor. Quem já entregou as atividades e ainda não teve as atividades corrigidas, por favor, não fiquem bravos, nós estamos correndo com isso. Na verdade, eu acho que dessa vez quem está atrasado sou eu, que é a última conversa que eu tive com a professora Samantha. As questões mais ligadas a ela já está corrigida, falta eu corrigir algumas. Vamos terminar isso, tá? Entregar para vocês o mais rápido possível, com os feedbacks, com tudo que foi importante para vocês, perfeito? Então não se esqueçam. Tudo bem? Só fazer um adendo, professor Júlio. Semana que vem, que é a última, tem 3 dias, né? Então, assim, se eventualmente vocês deixarem para entregar de última hora e não tiverem nota suficiente, não tem como fazer a reposição. Então, o ideal seria não atrasar, tá? Para a gente conseguir corrigir e se alguém precisar fazer a recuperação, ter tempo para fazer, senão não vai ter tempo. E pouquíssimas pessoas responderam a pesquisa de satisfação. Eu sei que ainda tem bastante coisa aí, né? Tem 2 plantões, mas ela é 10% da nota, né? Então, não esqueçam de responder a pesquisa de satisfação, tá? Acho que era isso. Tanto da palestra quanto sobre os professores, perfeito? Bem lembrado. Bom, em relação à palestra do professor Voltarelli, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Não foi excelente, Bárbara? Tô brincando, porque ela colocou a pontuação certinha. Ela falou que foi excelente, gente. Calma. Perfeito, então. Maravilha. Ela tá aqui em cima até olhar. Perfeito. E agora, em relação ao conteúdo da apostila, unidade 1, 2 e 3. Eu não lembro de ter visto nenhuma pergunta diretamente sobre o conteúdo da apostila nesse módulo. Como vocês estão em relação à apostila, pessoal? Leram a apostila inteira? Compreenderam realmente tudo? Não ficou com dúvida de nada? Eu. Oi, Bárbara. Então, tudo bom? Então, até o que eu coloquei lá na avaliação, né, do curso, eu gostaria até de ter mais tempo, né, dessa disciplina, porque eu achei que até, né, pela questão disso do tempo, tinha que focar mais nos principais, onde tem mais evidência, né, que é próstata, é mama. Mas, por exemplo, aí eu comecei a me interessar, né, a pesquisar outras coisas, e aí eu sei que isso também depende do aluno. Mas até coloquei lá no pedido, né, linfoma não Hodgkin, ou então o próprio linfoma Hodgkin, câncer na infância, que aí tem muita questão de leucemia. Eu até fiz a minha questão lá da atividade 3, eu fiz sobre leucemia, mesmo assim, sem um conhecimento profundo, né, sobre o exercício. Pelo que eu fui pesquisando de artigo, vendo o que tem hoje em dia disponível, descobri até que na Espanha, não sei se vocês sabem, tem um centro de pesquisa que desenvolveram num hospital lá, eu não sei se é em Madrid, depois eu vejo direitinho e escrevo aqui, que eles montaram um laboratório para fazer pesquisa voltada para leucemia e exercício. E é muito interessante isso. Daí foi isso que eu senti falta, ter assim, direcionamento para outros tipos de câncer também, né? Até a Patrícia aqui está falando também de câncer de pulmão e tudo, então o que eu senti falta foi só isso. Mas o conteúdo que está lá, para mim foi bem tranquilo para poder responder as questões, entender o que falava.
Bárbara, faz uns 5 minutos eu coloquei 14 artigos sobre pediatria. Legal. De vocês, tá? Obrigada. Eu particularmente não trabalho com criança. Quando você colocou lá, eu até fui dar uma estudada. Eu já tinha estudado, mas assim, fazia tempo que eu não tinha contato. E eu estou montando uma apresentação para a próxima aula. Infelizmente, a gente não consegue aprofundar em todos os tipos, né? Imagina. Por isso é que é importante vocês direcionarem para a gente o que vocês acham, né, que vocês estão sentindo falta, talvez, não sei, se está tendo algum caso na família, ou algum paciente, ou algum aluno em si. Você é físio, educadora física, médica? O que você é, Bárbara? Sou físio, mas eu dou aula de yoga para criança, né? A minha área de atuação é isso. Não tenho contato com crianças assim que já tiveram leucemia nem nada, mas é porque ficou passando na minha cabeça, né? Até quando eu estava pesquisando para remontar aquela questão lá da atividade 3, eu fiquei vendo que tem muitos casos que, hoje em dia, o tratamento da leucemia ele é muito mais rápido, né? Da linfóide. E aí, mas o que acontece? Muitas crianças acabam levando as sequelas para a vida adulta. Então, são casos em que, quando eles chegam lá na vida adulta, eles vão ter uma série de comorbidades exatamente por causa do tratamento, que eu não sei se, de repente, se tivesse entrado ali com uma atividade física, né, com exercício, qualquer coisa que pudesse manter aquela criança ali, né, em movimento, se poderia evitar isso lá na frente, na fase adulta. Até não, porque, com certeza. E eu pensei também no fato de ser criança. Imagina, né, uma criança dessa fica dentro do hospital, é tirada do ambiente dela escolar e tudo. Então, trazer o exercício físico também é uma forma de colocar essa criança num estado emocional melhor. E a gente sabe que as emoções, elas influenciam no tratamento também, né? Não, perfeito. Eu tenho um artigo muito legal que eu não coloquei, eu vou colocar, você falando. Eu tenho que procurar onde ele está nas minhas pastas. É de complicações pulmonares no adulto de crianças que fizeram tratamento oncológico na infância. E pensa, por exemplo, e a gente conversa muito isso, né, gineco? Desculpa só te cortar, Júlio. Por exemplo, ninguém se preocupa, por exemplo, com o ovário dessas meninas. Né? Então, elas fazem químio, será que elas têm estrogênio suficiente depois, quando elas entram na puberdade? É um universo que a gente teria para conversar, mas eu vou trazer algumas coisinhas, assim, para o encontro do G31. Pode falar, Júlio. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Não, o que eu sei sobre o que eu também não trabalho com crianças, não tenho esse costume. O mais próximo que eu cheguei de trabalhar com crianças, Bárbara, foi com uma conversa que eu tive com um amigo de escola que acabou se formando em medicina e trabalha hoje no Hospital do Câncer de Barretos com osteosarcoma, que também é um tipo de câncer muito comum em crianças. E aí, em algumas conversas, propondo alguns projetos juntos, nós chegamos a algumas conclusões que, dentro da parte do exercício físico, tanto para crianças como para adultos, os cuidados, os princípios ainda são os mesmos que eu venho batendo lá na primeira aula, falando em prescrição de exercício, e os olhares que precisam ser um pouco diferentes, porque quando a gente vai trabalhar com criança, dependendo da idade, ainda precisa ser muito lúdico, ainda precisa trazer um aspecto muito prazeroso, muito mais que no adulto, que não gosta de exercício, mas que às vezes ainda vai emburrado, vou tomar esse remédio. Para a criança fazer exercício tem que ser 100% divertido, só que precisa ser 100% técnico também. Então, leucemia, osteosarcoma, existem algumas restrições e vai depender de cada caso, da onde que está esse tumor, principalmente osteosarcoma, onde que está, para saber quais exercícios eu posso fazer, quais atividades, quais movimentos eu posso incentivar essa pessoa a fazer. Então, aqui na pós, fica até um aviso para todo mundo, não só por ser um módulo só, se fosse um ano inteiro de pós, a gente ainda ficaria só falando de exercício e câncer, provavelmente ainda ficaria muito aquém do que vocês gostariam de vários tipos, né? Mas a ideia geral, eu espero ter trazido para vocês, junto com a professora Samantha, saber começar a se orientar mais sobre onde buscar essas informações, os artigos que nós deixamos.
Hoje eu trouxe mais algumas coisinhas para complementar o que foi falado na palestra do professor Voltarelli, principalmente na minha área, né, que é exercício físico, nu e cru. Mas é isso, trabalhar com criança, são os mesmos exercícios dos adultos, só que com muito mais ludicidade. E o tipo de câncer? Aí não tem como, a gente vai ter que estudar cada tipo de câncer, não dá para ser generalista em oncologia, não vejo possibilidades para prescrever exercício de maneira geral. E além de estudar cada tipo de câncer, a gente tem que avaliar muito bem cada paciente. Porque, como a gente já falou, cada tipo é único. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. São os principais cuidados. E depois, como o Voltarelli falou, bom senso. E o bom senso que eu vou falar aqui não é só o bom senso do eu acho que pode. É ver, é estudar, é ler, é entender, compreender a fisiopatologia da coisa para poder prescrever. Acho que você mandou muito bem nessa história de buscar mais sobre o assunto, sobre a leucemia e outras coisas. Espero que os outros alunos também tenham feito bastante sobre isso. Tenham pesquisado bastante. Eu coloquei até aqui esse centro de pesquisa lá na Espanha, voltado para câncer infantil e exercício. É bem interessante. Esse eu não conhecia, eu vou dar uma lida. Já até abrindo uma página separada aqui. Deixa eu ver o que o pessoal acabou de falar aqui. O João, infelizmente, poxa, João, é uma pena, mas quando precisar, nós passamos nossas redes sociais no começo, nos vídeos, né? Qualquer coisa a gente passa de novo na semana que vem. Só entrar em contato e perguntar, que nós estamos sempre à disposição, perfeito? Câncer de pulmão, Patrícia, né? Isso. É a mesma coisa que eu falei para a Bárbara. Então, hoje eu vou até apresentar, vou apresentar hoje uns trechos de um artigo, vou deixar o artigo também no grupo depois. Ele não é exatamente sobre câncer, mas é sobre avaliação física, sobre avaliação cardiorrespiratória, perfeito? Então, mas ele inclui e fala, te dá mais diretrizes, mais tranquilidade para trabalhar com câncer de pulmão, inclusive. Acaba de ler aqui. Oi, pode falar. Não, eu só estou agradecendo, muito obrigada mesmo. Eu tenho uma câncer, mas como a minha área é da cardiorrespiratória, eu atendo muito paciente com câncer de pulmão. Aí por isso, mas obrigada, viu? A professora Samanta comentou comigo que ela vai trazer algumas coisas para a semana que vem também, né, Samanta? Sobre câncer de pulmão. Sim, na verdade, eu estou preparando o que perguntaram na aula do Fabrício sobre treinamento muscular respiratório. Isso. A maioria dos estudos são com câncer de pulmão, em oncologia. Tem para outros tipos, mas a grande maioria, então, vai ser mais focado no treinamento muscular respiratório. Elisângela, tem vários sites bons, eu vou separar alguns depois e coloco também no grupo, monto, onde você vai conseguir informação boa sobre. Acho que eu tenho uma revisão também falando, se tiver eu vou separar e coloco também, perfeito? Sobre eu tenho uma tabelinha que eu faço com imunistoquímica, que eu faço geralmente à mão para os meus alunos, eu acho que eu tenho em PowerPoint também, eu coloco a fotinha, e aí ela vai direcionando, né, que tipo de imunistoquímica, que tratamento tem, uma coisinha bem resumidinha. Eu coloco lá no Class de vocês também, e a gente dá tempo, a gente conversa. A que eu montei está um pouco desatualizada. Esse último ano foi bem movimentado na parte da oncologia. Vamos lá, o resto do campo, perfeito, ótimo. Vamos lá então, pessoal. Bora começar. Alguém tem mais algum comentário, mais alguma dúvida? Vou entender isso como um não, que tá tudo bem. Deixa eu preparar então, começar a compartilhar a tela com vocês. Compartilhar essa janela aqui. Ótimo. Agora essa aqui a gente encolhe. É sempre uma bagunça aqui para eu montar as coisas para vocês, gente. Acho que vocês já estão um pouco acostumados, né? Não muito, nós somos só 2 aulas. E aqui. Perfeito. Ótimo, pessoal. Então vamos lá. Baseado na palestra do professor Voltarelli, eu vi bastante coisa interessante para mostrar lá,
Conversei um pouco com a professora Samantha, discutimos algumas coisas depois sobre alguns rumos, assim, coisas particulares, enfim. E aí surgiu percebi um pouco da importância de trazer algumas informações sobre avaliação em pacientes oncológicos. Lembrando que a minha especialidade na área de educação física, então as avaliações que eu faço são avaliações físicas de capacidades. Capacidade de força muscular, capacidade de flexibilidade não é bem uma capacidade, né? Capacidade cardiorrespiratória, velocidade ou capacidade. Então, é para isso que nós vamos olhar. Mas mais especificamente, para duas capacidades. Capacidade cardiorrespiratória e capacidade de força muscular. A de força muscular eu deixei lá para o final, porque ela é muito simples, muito rápida. Eu espero que vocês consigam entender um pouquinho. Perfeito? Lembrando então, né? Vamos lá então. A primeira coisa que eu pergunto para vocês, baseado em tudo que vocês viram até agora. Um paciente oncológico, ele pode realizar um teste crescente ou um teste máximo, ou seja ele de força, ou seja ele cardiorrespiratório? Eu gostaria que vocês tentassem participar, não vão ter muitos momentos, mas quando tiver o máximo possível. O que vocês já entenderam disso? Pode, não pode, deve ser feito, não deve ser feito? A Bárbara falou que o entendimento dela, dependendo da fase, sim. A Patrícia disse que sim, pode. Bom, como nós já falamos, inclusive, nessa aula, as duas estão certas, mas principalmente Isso, Elisângela, perfeito. Mas principalmente a Bárbara por conta de uma palavra, dependendo. Com oncologia, tudo depende. Na verdade, em prescrição de exercício em geral, acredito que até na fisioterapia, tudo depende de cada caso. Mas, via de regra, e olhando para uma ampla gama de pacientes, maior parte dos pacientes que chegam a mim, boa parte dos pacientes que podem chegar em vocês, inclusive alguns pacientes que estão hospitalizados, alguns, sim, é possível fazer esse tipo de teste, tanto com pacientes como sobreviventes, os que passaram, já terminaram o tratamento. Perfeito? Então, é possível. No entanto, é preciso muitos cuidados. O tal do bom senso, como o professor Voltarelli colocou, eu acho que ele ainda está muito correto nessa posição, mas eu acho que a gente precisa achar uma forma diferente, nós precisamos encontrar uma forma diferente de transformar esse bom senso nosso em uma atitude ou em um protocolo que a gente possa seguir, para que ele seja algo protocolar, para a gente não correr o risco de um dia o bom senso ser uma coisa, no outro dia o bom senso ser outra coisa. Então, como que a gente pode escolher que paciente a gente pode fazer uma avaliação física com testes cardiorrespiratórios máximos? Como escolher qual paciente a gente não pode fazer um teste máximo? Ou qual paciente a gente nem pode fazer um teste? Por que eu estou falando de teste? Porque vocês viram lá na primeira aula, quando eu mostrei as diretrizes, alguns guidelines, todos eles falavam em porcentagem de VO2. Todos eles falavam em porcentagem de força. Então, se eu preciso prescrever em porcentagem de VO2 máximo, eu preciso saber qual que é o máximo. Ou pelo menos imaginar ou inferir qual que é o máximo. Se eu vou trabalhar em porcentagem de RM, quanto que é esse 1RM? Eu preciso saber. Então, eu preciso levar esse paciente a um tipo de estresse, que não é o estresse do treinamento, mas é o estresse do teste, que, via de regra, na maioria das vezes, é um estresse elevado, é um estresse máximo, quase máximo ou submáximo. Isso vai depender de quem? Do paciente. Perfeito, Júlio, você já falou isso, você tá... Inclusive, chegou a comentar na última aula. Maravilha. E aí, eu pergunto, como que eu vou selecionar em quem eu vou fazer? Como que eu vou definir? A melhor forma, que não existe muitas maneiras de fugir disso, é com a avaliação prévia. Como? Que tipo de avaliação prévia? Por exemplo, uma anamnese.
Uma boa anamnese, pessoal, ela é imprescindível para você conhecer o mais a fundo possível, o mais profundamente possível, o seu paciente. Além da anamnese, conhecer os exames, né, ou durante a aplicação dessa anamnese, conhecer os exames desse paciente. Por quê? O paciente oncológico, na maioria das vezes, possui muitos exames. Muitos, desde o diagnóstico até o momento que ele vai procurar o atendimento de vocês. Em alguns casos, é um pouco mais difícil, porque nem todo hospital entrega os exames. Então, o paciente precisa ir atrás, precisa pedir, precisa tirar foto de tela, porque geralmente fica no sistema. Tem muito lugar que não imprime mais aquelas folhas gigantescas, né, aquelas milhares de páginas. Então, não é sempre que a gente consegue, mas o ideal é que a gente sempre busque acesso a todos os exames. Então, eu vou pensar agora numa anamnese que vá contemplar tudo que eu possa pensar, ou tudo que eu precise me preocupar para fazer essa avaliação com segurança, para ou decidir fazer um teste máximo, submáximo, quase máximo, submáximo, ou muito abaixo. A gente vai usar uma equação, vai fazer um questionário, enfim, como que eu vou aplicar. Porque senão, novamente, eu não consigo prescrever treino. E gostaria que, nesse momento, inclusive, o pessoal da fisioterapia tentasse concordar comigo que, na maioria das vezes, a prescrição do exercício, depois de um certo tempo, ela necessita, né, incrementos. E o incremento, quanto mais quantificável ele for, e o quantificável de forma palpável, objetiva, melhor para o processo do aluno. É diferente da gente falar, hoje você vai fazer 10 repetições, amanhã 12, ou então, muito comum em academia, né? Você precisa se superar, você tem que fazer mais. Então, a gente tem que ser objetivo. Então, primeiro a gente começa fazendo essa avaliação, olhando para a anamnese, para entender onde a gente vai chegar. Então, como eu coloquei para vocês, uma boa anamnese, ela possui as perguntas corretas que preparam a pessoa responsável, o responsável pela avaliação e por tudo que há por vir. Então, eu vou me preparar para avaliar, continuar a avaliação, escolher as próximas etapas da avaliação e, no meu caso, no caso de vocês, prescrever o treinamento, prescrever a terapia que for necessária para esse indivíduo. Perfeito? Opa, faltou frase. Então, podendo ser super importante para a prescrição do treinamento. Desculpa, pessoal. Na empolgação de escrever, a gente comia o resto da frase. Bom, vamos lá. Então, como eu falei, então, são extremamente importantes para quê? O que tem que ter nessa anamnese para que a gente possa compreender esse paciente? Quais são as perguntas que você faria? Agora, eu estou perguntando para vocês mesmo. Quais são as perguntas que vocês fariam para um paciente oncológico? O que vocês acham que é importante perguntar para um paciente antes de vocês prescreverem um exercício para ele? Por favor. Deixa eu ver. Ou se quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade também. Aqui, medicamentos. Quais medicamentos você toma? Se possui... Beleza, chega o Beth. Medicamentos. Quais medicamentos você toma? Se há presença de comorbidades. Se essa pessoa tem histórico ou não de atividade física. Perfeito. Mais alguma coisa? Se tem dor, que fase do tratamento está, se tem efeito colateral do medicamento. Desculpa, o que é TTO? Algumas abreviações eu não conheço. É tratamento. Perfeito. Foi mal. Se está com químio, está realizando a químio, a rádio, se faz exercício antes do câncer, perfeito. Então, a gente precisa organizar isso. Quando passa, maravilha. Isso e mais um monte, maravilhoso. Então, a gente precisa organizar e estruturar essa anamnese. Então, ela vai contemplar perguntas como ali, o histórico do paciente, vocês já falaram. Então, você já praticava exercício antes? Sim, não? Quais exercícios você praticava? Essa pergunta de quais exercícios parece boba, mas ela é extremamente importante, porque eu venho batendo na tecla para vocês da afetividade. Eu venho batendo para vocês, não, para todo mundo que eu converso, da afetividade com o exercício. Tem que criar vínculo afetivo com o exercício.
Então, quando a gente pergunta sobre o histórico, o que essa pessoa praticava antes, nós estamos abrindo espaço para falar para você o que ela gosta de fazer, o que agrada a ela. Dentro do que agrada, você tenta, da melhor forma possível, inserir o processo de treinamento dessa pessoa. Então, ela pode indicar comportamentos de risco desse paciente. Então, ela vai mostrar o histórico, vai indicar comportamentos de risco. Por exemplo, essa é uma pessoa que toma algum medicamento que, por acaso, pode promover sonolência. E o médico, por um acaso, esqueceu de avisar, ou não se atentou, ou enfim. E ela é uma pessoa que dirige muito. Ela dirige para ir para o tratamento, ela volta para casa. Ou então, alimentação. Por exemplo, no câncer de mama, você pega um ex-atleta, uma pessoa que sempre treinou bastante, né, que sempre foi dos suplementos, e essa pessoa está com câncer de mama, desenvolveu um câncer de mama, e por algum motivo, quando ela treinava, ela entendia que glutamina ajuda o sistema imune. Realmente, show, ajuda bastante. No entanto, glutamina para paciente oncológico, para paciente com câncer de mama, é veneno, é alimento para o tumor. Então, não se deve ingerir glutamina a pacientes com câncer de mama. É um comportamento de risco que ela precisa ser avisada o quanto antes. A gente espera que a equipe já tenha avisado em algum momento. Se ela já passou com algum nutricionista, já deve ter avisado. Mas se não passou, se você foi a primeira pessoa que ela procurou, já é uma identificação de comportamentos de risco. Mesmo porque ainda existem alguns nutricionistas que não são especialistas em pacientes oncológicos que caem nesse erro de prescrever glutamina. Eu estou falando isso porque já aconteceu isso com uma aluna minha. Veio na avaliação, eu expliquei, né? Gasto 1 hora explicando um monte de coisa, falei, então vou procurar um nutricionista. Show, procurou. Nossa, Júlia, ainda bem que você me avisou, ele passou glutamina, agora eu descobri que não pode. Então tem esses cuidados que nós precisamos ter. Então, comportamentos de risco. O que mais? Identificar lesões anteriores. Onde que você já tem lesão? Ou atuais, se fez alguma cirurgia, se fez a retirada do tumor, onde foi o local dessa incisão, já está cicatrizado, não está, já está com amplitude de movimento restaurada, não está. Em que ponto que está esse paciente? Então a gente já começa a entender. O que mais? Identificar ilusões, áreas de dores crônicas, porque alguns exercícios, obviamente, vão estimular mais dor. Se a gente estimular a dor nesse paciente, ele vai seguramente, se a gente piorar as dores da pessoa, ela vai seguramente fugir desse processo de treino. E ela vai indicar para a gente existência de limitações de movimento. Nós vamos escolher, isso auxilia muito a escolha dos exercícios que você vai prescrever. Acredito até que o pessoal da fisioterapia, nesse caso aqui, já está muito acostumado. Isso é muito incomum com o pessoal da educação física. Às vezes a gente esquece de ter esse cuidado, né? Nós não somos orientados na graduação para ter todos esses cuidados, que a gente só vai descobrir ao longo do tempo. Inclusive, Alice, a gente vai precisar, para os testes, utilizar algum ergômetro específico. Porque dependendo da limitação, eu vou ter que usar bicicleta, eu vou ter que usar esteira, ou não vou poder usar nenhum dos dois, vou ter que usar um outro ergômetro. Isso vai depender. O paciente, inclusive, ele precisa de suplementação de oxigênio, ele está com catéter, ele está com bolsa, como que ele está? Então, vou ter que procurar. Perfeito? Não, ele tem o catch-aporte. Não, ele tem um catéter. Tem N possibilidades para se apresentarem. Então, nós temos que tomar esses cuidados para a escolha de teste. Indica para a limitação postural também, porque a gente não pode sair fazendo qualquer teste. Auxilia a conhecer a condição atual do paciente, incluindo saber se há alguma outra condição especial. Como alguém falou, quem que falou das comorbidades? Isso aqui foi a Bárbara que falou das comorbidades. Enfim, alguém falou das comorbidades. Então, saber se essa pessoa tem comorbidades, se ela tem hipertensão, se ela tem diabetes, o que eu preciso olhar? Se uma pessoa que, além de tudo, tem que ficar cuidando de glicemia, eu preciso escolher exercícios que não vão alterar tanto a glicemia dessa pessoa. Então, exercícios que estimulam a liberação de glicemia, ou seja, que aumenta a glicemia durante o exercício, ou seja, exercício acima do limiar anaeróbio, que aumenta muito a glicemia, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que buscar testes que promovam menor alteração da glicemia desse indivíduo. Pressão arterial é a mesma coisa. Eu preciso controlar a pressão dessa pessoa ao longo do teste? Não preciso?
fica o spoiler. Pacientes oncológicos, todo teste é um teste para se fazer com manguito no braço. Vai para esteira com manguito e esteto. Vai para bike com manguito e esteto. Vai para o step com manguito e esteto. Não tem escolha. Porque nós vamos chegar nesse momento onde teve vários fatores que podem influenciar nessas escolhas. No controle cardiovascular, perfeito? Nas respostas cardiovasculares. Desculpa, pessoal. A cabeça está falhando com a idade. 7. Conhecer os principais efeitos vivenciados pela paciente antes, durante e após as sessões de tratamento. Isso porque se ela chegar lá para fazer teste com você no dia seguinte do tratamento, a depender do tratamento, não vai rolar. E se ela for começar a treinar contigo, nos dias seguintes do tratamento, provavelmente você vai ter que ajustar essas intensidades de treino. Vai ter que treinar a intensidade de treino regenerativo ou mais leves. Vai ter que evitar choque, treinos muito intensos antes das sessões de químio. Esses cuidados precisam ter. E é possível treinar o paciente enquanto ele está em químio? Deve, na maioria dos casos. Mas a gente está avaliando, por isso a gente está fazendo a anamnese, por isso nós estamos fazendo a anamnese. Permite conhecer todas as terapias que estão sendo utilizadas, as que já foram utilizadas pelo paciente, todas que estão sendo utilizadas já foram, permitindo melhores decisões sobre a prescrição do exercício. Por quê? O professor Voltarelli comentou, vocês viram, tem muitos medicamentos que podem promover alterações cardiovasculares, podem promover neuropatia periférica, pode acontecer um monte de coisa. Podem influenciar em várias coisas diferentes. Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, as antraciclinas, que são as mais comuns de promover alterações cardiovasculares, o ideal é, antes de fazer um teste crescente num paciente que faça uso de antraciclinas, 6 sessões, ou não sei, dependendo da terapia, talvez mais, que essa pessoa tenha, no mínimo, um eletrocardiograma de repouso, para eu ter uma noção. O que não serve muito para o teste máximo, né? Ou para um teste crescente, porque eu preciso de um eletrocardiograma em exercício para saber se está tudo bem. Mas já começa a trazer alguma segurança, alguma noção do que está acontecendo. Não tem? Então vou escolher um teste que me permita colocar essa pessoa em atividade em segurança. Existe, Júlio? Existe. Nós vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês. E outras questões de medicação que a gente pode pensar. Em dores, em náuseas, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o mundo de coisa que pode acontecer. Apesar da maioria de vocês acreditar que já conhece. Auxilia na estratificação de riscos para paciente com riscos de eventos cardiovasculares que podem existir por diversas razões. Acabei de falar, então vou estratificar. Qual que é o risco? É um risco elevado? Posso fazer teste máximo? Não, porque ela tem um risco cardiovascular alto. Então não vou fazer teste máximo. Não é um risco elevado. Eu posso fazer um teste até o RCT? Talvez. Não, é um risco elevado. Eu vou fazer que teste que eu vou fazer? Não, é um risco muito elevado. Então eu não posso fazer teste, vou ter que procurar uma outra forma. Eu vou procurar. Inclusive, pode até dizer se ela vai poder treinar ou não. Se você tem a segurança para treinar essa pessoa, para prescrever exercícios. É um bom momento para o paciente apresentar todos os exames, todos, como o hemograma, lipidograma e outros exames relacionados a eletrocardiograma e outros exames relacionados, eletrocardiograma, ecocardiograma e qualquer outro exame que a pessoa ache que seja importante. Qualquer outro exame, tá? E a gente tem que parar, sentar, olhar. Quando eu avalio minhas alunas e elas possuem todos esses exames, se possível, se for aqui em Araraquara, eu peço para me entregar antes. Me entrega antes da avaliação, eu vou sentar, eu vou olhar um por um, vou ver, entender, porque quando me entregam na hora, são 20, às vezes 30 minutos olhando o exame, um por um, anotando, pensando, relacionando tudo que aparece. Então, é muito importante. Oxímetro também pela possibilidade de dessaturar. Pode ser frequentemente pela fraqueza. Bárbara, não perca os próximos slides, tá? Você tem toda a razão. É importantíssimo o uso de oxímetro daqui para frente. Para todo mundo? Talvez não para todo mundo, não o tempo todo. Agora que passou a epidemia de Covid, eu acho que todo lugar de treinamento tem um oxímetro guardado, né? Porque ali no período de Covid, que a gente teve de aluno pós-Covid, que era obrigatório estar com o oxímetro na mão, não está escrito. Então, e não é equipamento caro. Então, é importante. Além disso, pessoal, além disso,
dessas perguntas todas, nós temos a tranquilidade, a calma de prescrever, de realizar um teste com alguém, porque existem diretrizes muito bem descritas dos cuidados que a gente precisa ter, de quem é elegível para realizar testes, quem não é elegível para realizar testes. Então, aqui, a Associação American Thoracic Society lançou isso aqui, esse é um documento de 2003, eu procurei para ver se tem algum atual, não existe, não lançaram a documentação atual, mas que fala muito bem, muito tranquilamente, do que você precisa olhar para definir quem pode fazer teste e quem não pode, ou quem eu preciso ficar de olho, posso escolher, decidir se eu posso ou não fazer teste. Perfeito? Eu vou pedir desculpa para vocês, não é nem pelo tamanho, porque eu vou dar zoom, mas é porque tem coisas que estão em cores diferentes. Eu dei Ctrl+C, Ctrl+V na imagem, copiei e pedi para o Google traduzir para mim, para ficar mais fácil para vocês. Fiquei com preguiça de digitar tudo ali na hora. Eu peço desculpa por essa falta de carinho, tá? Não foi exatamente uma falta de carinho, mas era a melhor condição que eu tinha para aquele momento, que eu estava montando a aula. Então vamos lá. Ó. Contraindicações absolutas e relativas para o teste de exercício cardiopulmonar. Olha lá. Então, infarto agudo do miocárdio. Quem teve infarto de 3 a 5 dias, completamente contraindicado. Ô, Júlio, depois? Opa, depois já é de se pensar. Nossa, 3 a 5 dias depois de ter um infarto? Sim. Qual teste eu vou fazer? Teste máximo? Obviamente não, né, coração? Aliás, se uma pessoa dessa for fazer um teste, um infarto recente, seguramente é com a presença de um cardiologista, com os eletrodos ali para a gente fazer o ECG junto. Quem tem angina instável também está fora. Arritmia não controlada ou sintomas ou comprometimento hemodinâmico está fora. Quem possui síncope, endocardite. Nossa, eu estou gaguejando hoje, né? Me desculpem. Síncope, endocardite ativa, miocardite aguda ou pericardite. Então, todos esses aqui, eu vou deixar aqui, depois eu vou entregar para vocês, vou disponibilizar inclusive o artigo. É um artigo gigantesco, é um guia gigantesco, mas muito bom. Quem tiver com preguiça de ler, nossa, tudo isso, vai passando e lê só as tabelas e as figuras, já vai aprender absurdo. Quem tiver interessado, pare e lê, porque tem muita informação boa. Perfeito? Embolia pulmonar, edema, dessaturação, olha lá, ó, dessaturação do ar em ambiente de repouso, abaixo de 85%. Essas pessoas também estão completamente fora. Como é que eu vou saber se ela tem dessaturação? Bom, eu espero que se ela esteja nesse nível, ela já esteja ciente disso, né? Que alguém já tenha avisado isso para ela, que ela já tenha passado por algum profissional que tenha trazido essa informação. Caso não, dedinho no oxímetro, Bárbara, e ó, tá show, tá resolvido. Vou olhar, vou medir, quantificar, falar, hoje nós não vamos poder fazer, inclusive, sugiro você procurar um médico urgentemente para ver o que está acontecendo, porque está assim, você está se sentindo bem, você não está tonto, não está, está bem mesmo? Tô. Então vamos procurar um médico agora, porque é importante já entender, perfeito? Eu não entendi sua pergunta, Bárbara, pode ser frequente pela fraqueza. Se você quiser explicar depois, eu entro nessa. Quem teve parada respiratória, distúrbio não cardiopulmonar agudo que pode afetar o desempenho no exercício ou ser agravado pelo exercício. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer exercício e vai piorar, tá fora. Como que eu vou descobrir isso? Fazendo a danada da anamnese, perguntando, entendendo, avaliando. Se está em ambiente hospitalar, espero, muito provavelmente, se tem no prontuário da pessoa. Conversa com os médicos responsáveis, olha só, vai poder fazer, não vai poder fazer. Perfeito? Infecção, comprometimento mental que leva à incapacidade de cooperar. Por quê? Porque do teste a gente precisa da cooperação do avaliado. Ele precisa saber o que está fazendo, precisa saber, inclusive, em alguns momentos, da hora de parar, de segurar em algum lugar para se equilibrar. Isso dependendo sempre do teste. Perfeito? E relativo? Bom, esses aqui, ó, aqui não pode fazer, está completamente fora. E aqui, ó. Aqui já é relativo. Aqui eu posso começar a pensar nas possibilidades, se eu faço ou não. Então, quem tem estenose de coronária, ou equivalente do trombo de coronária, valvopatia, dependendo do nível, pode. Olha só, hipertensão arterial grave não tratada. Qualquer pessoa com 200 milímetros de mercúrio de sistólica ou 120 de diastólica, nem começa um teste desse. Perfeito? Ou
eu posso fazer um teste constante, um outro teste que eu possa entender melhor. Teste máximo? Não vai valer a pena, porque no primeiro exercício já vai passar de 220 milímetros por 220 milímetros de mercúrio, e aí já tem que parar o teste. Esse artigo ele até sugere que pode-se chegar a 250, mas por segurança, e aí na minha prática, eu sugiro nunca passar disso, principalmente quem não está em ambiente hospitalar, porque aumenta a chance de alguma intercorrência, você sozinho, fora do ambiente hospitalar, é fria. Então, limite, quando você está medindo pressão arterial durante o teste, pressão arterial sistólica, é 220 milímetros de mercúrio, não deixa passar disso. E a mesma coisa para a diastólica, não deixa subir. Quem tem taquicardíacas ou bradicardíacas, bradicardia, precisa dar uma olhada, entender se está tomando medicação, se não está, o quanto isso influencia. Bloqueio atrioventricular de alto grau, comprometimento, cardiomiopatia, necessidades dos testes chegando. No final, a gente estava fazendo um teste máximo com ele com segurança, inclusive com a anuência do cardiologista. Foi super legal. Hipertensão, gravidez. Então, aqui eu já tenho, pessoal, dicas importantíssimas de quem eu posso fazer teste, quem eu preciso pensar. Não tem nada disso? Provavelmente eu posso fazer. Provavelmente. Por quê? Porque o paciente oncológico pode vir com outras questões que você, como profissional, vai decidir. Não, isso aqui não vai rolar. Não vai poder fazer. É um fator que vai limitar. Feito? E olha lá que legal. Então, o que a gente aproveita disso de maneira sintética? A gente aproveita tudo, óbvio. Mas o que eu sintetizo aqui para vocês? O que é importante? Conhecer o histórico de medicações, porque algumas medicações podem causar alguns daqueles efeitos. Então, ela causa algum dano cardiovascular? Novamente, a antraciclina, o trastuzumab, o pertuzumab, que foi citado na aula. Avaliar os exames disponíveis, porque quando ele chega lá com os exames, se tiver algum desses fatores, provavelmente é possível que esteja em algum desses exames. Identificar outras condições existentes. Aí você fala assim, o pessoal que falou de tratamento ou de tipos de câncer específico tem uma razão muito grande em falar assim, nossa, mas como é que eu vou saber qual medicamento ele está tomando? Então vou ter que descobrir, perguntar, às vezes ligar para o médico, e o que esse medicamento faz? Porque, querendo, não são muitas medicações, são muitos remédios. Feito? Então é difícil saber de tudo. Então como que eu vou me orientar? Por onde que eu me oriento? Por onde que eu guio? A minha orientação, pessoal, para vocês conhecerem sobre medicações, principalmente na área de quimioterapia e tratamento oncológico, é nesse site aqui, ó. Chama Chemocare. É sensacional. Sensacional. Tá aí o link. Se alguém precisar, eu já colo ele aqui para vocês. Por quê? Bom, basta, pessoal, você entrar nesse site. Deixa eu ver se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Não estão vendo. Peraí, vou ter que mudar aqui. Estão vendo sim, desculpa. Basta vocês entrarem nesse site e aqui ele traz uma lista ordenada de várias medicações. Então, por exemplo, o pertuzumab que nós falamos. Está em inglês, tá? Mas a gente pode usar o Google para traduzir a página. Não está aparecendo o site para a gente, não. Tá só o seu slide. Não sei se você... o slide? Não, eu achei que estava passando para vocês. Espera aí que a gente já resolve isso. Nossa, eu jurava que estava. Eu li errado. Aguenta aí, pessoal. Vou ter que parar, compartilhar a página novamente. Isso que eu paginei a guia Chemocare. Vai lá. Compartilhando. Agora vai. Obrigado, Samantha. Então, ó, olha que site legal. Ele traz, agora eu já abri aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Vários, em lista, medicamentos que são utilizados. Vários. Inclusive, que são classicamente denominados como quimioterápicos e outros que são utilizados também nos tratamentos. Então, por exemplo, o pertuzumab. Tenho dúvidas em relação ao pertuzumab. Não está aqui. Pertuzumab. Não foi por quê? Algum traço. Olha só. Será que é a minha internet hoje, gente? Olha só que coisa feia. Vai me deixar passar vergonha. Aqui foi.
Ó, trastuzumab. Perfeito? Aqui tem só ele sozinho, tem ele em combinação com outro medicamento. Eu quero saber, conhecer só sobre o trastuzumab. Clico, abro, e por algum acaso hoje a minha internet não está colaborando, falei que era ela, não quero saber nada. Primeira coisa que ele traz, os principais efeitos colaterais, os principais, mas não tanto. E depois ele traz várias informações sobre a medicação. Então, o que ela é, para que ela costuma ser usada, qual o tipo de tumor que ela é utilizada, quais são os principais efeitos colaterais que ela pode trazer para o paciente. Aqui ele coloca, por exemplo, diarreia, tontura, dor de cabeça, náusea, vômitos, quando que eu tenho que procurar o médico. Então, ou seja, ela traz bastante informação sobre coisas que você precisa fazer. Self-care, que são dicas de autocuidado. Então, o que eu vou fazer quando eu tomo essa medicação? Vou tomar bastante água, ele pode causar um pouco de náusea, então eu tenho que, talvez, tomar um antiemético, algum medicamento. Estou traduzindo agora de olho, tá, gente? Por isso vai gaguejando. Mas, enfim, traz bastante. Tem só esse? Não, tem uma vida de medicamento. Júlio, tem mais alguma coisa? Tem, eu posso ir direto nas reações alérgicas, entender o que ele vai fazer e compreender como eu vou trabalhar com essa medicação. Estou em dúvida, isso aqui não foi suficiente? Pessoal, aí a gente tem que entrar no famoso PubMed, ou entrar em algum outro site que vai trazer mais informações. Por quê? Porque a gente não pode prescrever exercício sem conhecer essa medicação. Então, são as duas principais dicas que eu dou para vocês quando a gente fala sobre a medicação. Voltando para os slides. Pronto. Então, tem sempre ter esse cuidado. E aí eu fui, olhei, conheci a medicação, já entendi, já sei o que eu vou fazer. Agora eu decidi fazer os testes. Perfeito? Por enquanto a gente nem falou de quais. Bom, o que eu preciso tomar cuidado com esses testes? Toda vez que eu vou fazer um teste de capacidade cardiopulmonar, eu tenho diretrizes também para parar ele por qualquer motivo. Então, novamente, cadê meu... tem indicações para o término do exercício. Está tudo lá naquele artigo. Então, dor torácica, sugestiva de isquemia. Você vai perguntar para ele, dor de cabeça, tontura, vista turva, dor no peito, qualquer coisa que indique, eu vou parar o teste. A pessoa já... dor pré-cordial, professor. Então, já para ali na hora. Alterações isquêmicas no ECG, quando estiver utilizando o ECG. Hipertensão, a pressão sistólica em testes crescentes, ela cresce normalmente, pessoal. Precisa subir, precisa aumentar para que mantenha o fluxo sanguíneo, né? Que mantenha a perfusão na musculatura ativa. Mas aqui, ele sugere acima de 250. Novamente, eu sugiro que no máximo 220 mil de mercúrio para garantir a segurança boa fora de ambiente hospitalar, quando eu fiz esses testes fora de ambiente hospitalar. Dessaturação grave, ou seja, é importante fazer, principalmente com pacientes oncológicos, alguém com problema respiratório, com o oxímetro na mão, no dedo. Coloca e acompanhe sempre. Porque a dessaturação é muito importante. Perda de coordenação, palidez repentina, confusão mental, tontura. Eu acho até engraçado eles colocarem tonturas ou desmaios, porque eu fico imaginando a pessoa na esteira desmaiando e falando, não, toca o pau, vai, corre, acorda e vai. Não dá para continuar assim. Mas está lá em sinais de insuficiência respiratória. Eles foram, zelosos, eles preferiram colocar essa informação aqui também. Então, vou entregar para vocês. Então, isso aqui indica para a gente algumas coisas. Que a gente precisa acompanhar respostas hemodinâmicas. Para acompanhar as respostas hemodinâmicas, nada mais fácil do que um frequencímetro, um estetoscópio, um esfigmomanômetro. Põe ele no braço da pessoa, ajeita o esteto, coloca o frequencímetro, de preferência de relógio, ou tem alguns que já falam, deixam no celular, mas é um lugar que você consegue bater o olho e já ver. Tem o Polar H10, né, que faz até o ECG da pessoa enquanto ela está em atividade. Não falta opção. E até dos mais baratos, que só pegam a frequência cardíaca, que também já é super importante. Então, vamos olhar para isso. Mesmo porque quando a frequência cardíaca baixa, diminui num teste crescente, né, eu estou durante o teste aumentando as intensidades,
e tem uma bradicardia, uma redução da frequência, também é indicativo de parar o teste. Então é importante estar ali olhando. Só isso já ajuda a gente. O que mais? Acompanhar respostas ventilatórias. Existe um teste para identificar limiares, chama Talk Test. Você pede para a pessoa contar 0, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, ela vai contando, vai embora. E aí você consegue pegar os pontos de inflexão, de quebra na respiração, que eu tenho que puxar o ar novamente. Você pode pedir para a pessoa fazer isso, você consegue acompanhar as respostas ventilatórias. Ou então mesmo a observação da frequência ventilatória. Por exemplo, quando a pessoa entra no RCT, ou limiar 2, lembram disso? Vocês, estou falando besteira, estou falando coisa diferente para vocês? O RCT, limiar de compensação respiratória. Todo mundo lembra o que é? Perfeito. Então, quando entra, você já percebe. Quando entra no limiar anaeróbio, já tem uma mudança no drive respiratório. Entrou no RCT, a mudança é muito grande. A gente consegue acompanhar por isso também. E, acompanhar a saturação. Um oxímetro resolve tudo. E agora a gente tem segurança para testar esses pacientes. Ô, Júlio, mas com qual teste que eu vou testar esse paciente? O que eu vou fazer com essa pessoa que eu tenho segurança? Bom, eu tenho vários, dezenas, trocentos testes que podem ser realizados. Dentre eles, olha lá. Esses aqui, ó. Alguém comentou do Shuttle Walk Test. Ô, Júlio, o Shuttle Walk Test é um teste crescente? É um teste crescente. Ele não é um teste máximo, mas ele é um teste crescente. O protocolo de Naughton e o Naughton modificado, que foi citado na aula do professor Voltarelli, que é um teste crescente, ele pode ser máximo ou não, isso vai depender. O teste de caminhada de Bruce, que vai aumentando as intensidades, inclusive inclinação. Teste de corrida de Balk, teste de ciclismo de Bruce. Então, o Shuttle Walk Test, para quem não conhece, tá? Ele é feito dessa forma, são em estágios, e cada estágio, essa velocidade de deslocamento vai aumentando. Então, ele vai seguindo as intensidades, tem sinais sonoros, entre uma distância X, eu não me lembro de cabeça a distância, eu acho que são 10, 20 metros, não me recordo, local plano, e você vai dando um sinal sonoro a cada 50 segundos, enfim. Vai aumentando a velocidade de deslocamento desse indivíduo. Ou seja, é um teste crescente. E aí você vai chegar com as fórmulas e cálculos às intensidades. Os demais testes, protocolo de Naughton. Aliás, voltando ao Shuttle Walk, é um teste que é possível ser feito em ambiente hospitalar, fora, apesar do barulho, porque é um local plano. Você pode usar uma escala visual, um sinal visual para a pessoa saber que ela está no ritmo certo. Enfim, tem várias formas. O protocolo de Naughton e o de Naughton modificado. Qual que é a diferença entre os dois? A velocidade do incremento. Enquanto no protocolo de Naughton, ambos são realizados em esteira. Você aumenta a intensidade a cada 1 minuto, aumenta a intensidade em 1 match. Então, começa 1 km por hora, no minuto seguinte 2 km por hora, no minuto seguinte 3, 4, 5, e vai até o máximo dessa pessoa. Nesse momento, eu estou lá acompanhando pressão arterial, estou vendo a frequência cardíaca, acompanhando o drive respiratório. Eu, se estiver fazendo esse teste, peço para fazer o talk test, para acompanhar também, identificar limiar ventilatório, os limiares ventilatórios. E o protocolo de Naughton é um protocolo que aumenta a intensidade por meio match por minuto. A diferença é que esse Naughton ele acaba alterando menos o duplo produto e outras variáveis hemodinâmicas do que o protocolo modificado, altera menos do que o Naughton. Exatamente por conta dessa diferença de incremento na intensidade. O teste que eu mais gosto de fazer é similar a esse aqui, tá? Ele é um teste crescente também, só que o incremento é a cada 2 minutos. Por quê? Que eu prefiro incremento a cada 2 minutos. Como eu estou sempre medindo pressão arterial, estou sempre olhando frequência cardíaca, com 2 minutos de teste, com 2 minutos na mesma intensidade, é um tempo legal, suficiente para uma boa estabilização dos parâmetros fisiológicos. Ventilação, frequência cardíaca, pressão arterial. Então eu consigo pegar no finalzinho desses 2 minutos uns valores mais estabilizados. Dependendo do paciente, dependendo da idade da pessoa, por esses testes aqui não dá tempo de estabilizar. Então, quando passou para o terceiro estágio, ainda está representando as respostas, metade do segundo, metade desse estágio, não está estável. Então, para mim, eu prefiro um teste com 2 minutos de intervalo entre
entre cada incremento. 2 minutos de estágio. Posso fazer o teste de caminhada de Bruce. O teste de ciclismo de Bruce, que é muito parecido com o de Newton, só que o de Bruce eu vou colocar na bike e aumentar, colocar incrementos de 25 watts em 25 watts a cada 2 minutos. E aí eu vou aumentar as intensidades. Então, para esses testes crescentes, o que eu preciso? Eu preciso saber os estágios e anotar sempre isso. Ver se for na esteira km por hora, se for na bike em watts, se eu for usar frequência, anotar sempre pressão arterial, porque ela pode ter alguma alteração e a gente vai precisar calcular o duplo produto lá na frente para ter segurança nesses testes. Escala de Borg, sinais e sintomas. E a gente consegue praticar, realizar esses testes com tranquilidade nesses pacientes. Ou então, eu posso fazer um teste crescente um pouco diferente. Eu posso fazer o meu teste. Vocês podem fazer o teste de vocês. Por exemplo, o de Bruce, ele não é um incremento de 25 e 25 watts. Para algumas pessoas é intenso. Você pode mudar o teste, colocar de 15 em 15, de 10 em 10, de 20 em 20. Não há problema se você for utilizar para prescrever seu treino, para identificar e fazer. Para pesquisa é outra coisa, tá, gente? Mas para você utilizar no seu dia a dia, identificar VO2 máximo e tudo mais, sem problema. Esses testes eu posso ou não chegar no máximo do meu paciente. O que vai definir isso? Toda aquela minha anamnese realizada anteriormente e os sinais e sintomas durante o teste. Olha que beleza. Ou então, se é uma pessoa com risco elevado, eu vou deixar de fazer teste nessa pessoa? Não deixo de fazer teste. Olha só, eu tenho teste de Astran-Riemann, eu tenho variações do Astran-Riemann, eu tenho teste com frequência de cardíaca de estabilização, onde eu vou relacionar a frequência cardíaca a uma determinada porcentagem da frequência cardíaca máxima a uma porcentagem do VO2 máximo. Então, eu tenho possibilidades de teste. Então, por exemplo, deixa eu colocar uma telinha aqui para vocês. Olha lá, Astran-Riemann. Qual que é a base do protocolo de Astran-Riemann? Eu preciso de uma esteira, ou uma bike, ou algum outro ergômetro que eu conheça a intensidade que eu estou. E aplicar as fórmulas. Geralmente ele é um nomograma, mas tem como aplicar a fórmula. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa lá, um homem de 60 quilos, coloco essa pessoa para fazer uma atividade a 6 metros, e aí eu vou anotar o quê? A frequência de estabilização dessa pessoa, quando a frequência estabilizar, e inserir os valores em fórmula. No final, o que ele vai me trazer? Vai me trazer VO2 máximo, o VO2 ml por quilo por minuto relativo, ou intensidade em metros. Isso aqui foi de uma pessoa que tinha uma capacidade cardiorrespiratória até boa. Essa aqui, se eu não me engano, isso aqui é que eu uso mesmo. Foi de uma paciente que tinha acabado de sair do tratamento. Ela estava bem mal. Provavelmente estava estimando um pouco para baixo. Mas nós arredondamos ali, fizemos. 2 semanas depois repetimos o teste, 1 mês depois repetimos o teste, e a gente foi aumentando e ajustando as intensidades para essa pessoa. Teste de estabilização da frequência cardíaca. Estão vendo o que eu estou vendo, né? Então, teste de estabilização da frequência cardíaca. Eu tenho, então, qual que é a ideia dele? Eu tenho intensidades da frequência cardíaca máxima, porcentagem da frequência cardíaca máxima, que possuem relação com o VO2 máximo. Então, por exemplo, 50% da frequência cardíaca máxima tem aproximadamente relação de 38% do VO2 máximo. Quando o indivíduo está fazendo um exercício a 70% da frequência cardíaca máxima, ele está aproximadamente 50% do VO2 máximo. Então, se eu sei a intensidade que essa pessoa está fazendo a atividade e a frequência que ela estabiliza, eu tenho um parâmetro. Pego a frequência cardíaca máxima, sei o quanto que predita, sei o quanto que isso aqui representa em porcentagem da máxima predita e consigo, então, inferir qual que é esse VO2 máximo da pessoa. Então, é possível agora treinar com um protocolo que não precisa ter uma intensidade máxima. Intensidade constante, relativamente baixa, é suficiente para essa pessoa, para você identificar o VO2 máximo dessa pessoa, desse paciente, desse aluno, desse indivíduo, enfim. Qual que é o problema disso aqui? O problema é que nem sempre a fórmula 220 menos a idade é o mais indicado. E aí eu posso variar, fazer isso aqui num step, numa escada,
numa marcha estacionária, se eu souber as intensidades, deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Então, se eu souber as intensidades, eu consigo fazer. Ó, na marcha estacionária, 25 ciclos por minuto, marchando, parado, são 3 metros. 30 ciclos por minuto são 4 metros, aproximadamente. Então, eu consigo saber que aqui é 4 metros. Estabilizou, por exemplo, a 89 BPM, eu sei, então, deixa eu só colocar uma idade de 50 anos, blá, blá, blá. Vou olhar aqui, ó, 89 é 52% da frequência cardíaca máxima. 52% da frequência cardíaca máxima para essa pessoa dá 39,4. Pronto. Estou chutando aqui, deu um valor bizarro, 18 metros. É extremamente atleta. Então, vamos supor que agora... Mas, ela estava a 4 metros, desculpa. Pronto, ela tem 10 metros. Feito. É esperado para o paciente oncológico? Não, o paciente oncológico ele vai ter ali entre 4 e 6 metros. Ou eu posso usar também, pessoal, equações de predição. Tá aqui, ó, para vocês. É o próximo. Equações de predição. São equações que vocês podem utilizar para predizer o VO2 máximo dessa pessoa e aí prescrever o exercício baseado nisso. Para quem que eu vou prescrever isso? Para quem é contraindicado fazer um teste constante. Para quem é contraindicado fazer um teste máximo. Ou se eu não tenho condições de fazer um teste constante naquele momento. Estou sem frequência simples, enfim. Não sei como é que está sendo. Entenderam como é possível a gente avaliar essas pessoas e chegar e realizar um treinamento, um processo de treino o mais minucioso possível, com o mais objetivo possível, sem ficar, tá bom para você, não tá. Eu consigo, eu tenho várias possibilidades. Eu tenho também o score de Duke, que eu não coloquei ali, que eu pulei o slide, que é uma tabela que não foi feita para pacientes oncológicos, deixar bem claro, mas pode ser aplicada se for a única coisa que eu tiver em mãos. Então, uma tabela com perguntas de sim ou não. O indivíduo vai responder e você vai colocando sim ou não. Então, você consegue tomar conta de si mesmo? Consegue caminhar em volta da sua casa? Consegue caminhar uma quadra ou duas no plano? Vai perguntando. Se sim, coloca 1, se não 0. E no final das contas, você tem aqui uma resposta a um valor estimado de VO2 máximo. Vou deixar essa tabela com vocês, tá? Essas fórmulas com vocês, para quem quiser prescrever, quem tiver interesse de entender um pouquinho mais. Pessoal, eu tinha mais um caminhão de coisa para falar, mas eu não sei como é que vocês estão de horário. A gente já faz 1 hora que eu comecei a falar, eu não sei como é que vocês estão aí ainda. Eu vou finalizar aqui só no próximo slide, e aí depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente conversa mais para frente. Mas olha por que é importante saber isso, conhecer, ter ideia do VO2 máximo, pessoal. Por que é importante você conhecer o VO2 máximo dos seus pacientes e entender isso, o que significa em princípios de treino, o momento que essa pessoa está. Porque olha só, o VO2 máximo, quem está 100% do VO2 máximo, consegue manter aquela intensidade de 1 a 2 minutos. Ô, Júlio, mas eu vou colocar o paciente oncológico em 100% do VO2 máximo? Dependendo do paciente, você pode. A diferença é que o VO2 máximo dessa pessoa não vai ocorrer a 10, 15 km por hora. Vai acontecer a 4, 6, 6,5. É diferente. Então, ela consegue manter a atividade física de 1 a 2 minutos. A 90% do VO2 máximo, ela consegue manter uma atividade física de 5 a 10 minutos. E a 80% do VO2 máximo, de 8 a 15 minutos. E lá no limiar anaeróbio, que quem fizer talk test consegue identificar, 45, 55, 60% do VO2 máximo, ela consegue ficar acima de 30 minutos. Eu coloquei isso aqui porque isso aqui é um dos motivos de eu criticar muito o HIIT para pacientes oncológicos ou para muitas pessoas. Por quê? Porque o HIIT, ele pode ser usado de várias formas, obviamente, mas um dos objetivos principais dele é estender o tempo de permanência em uma certa intensidade. Então, por exemplo, colocar um paciente a 80% do VO2 máximo, fazer ele ficar, em vez de 15 minutos, fazer ele ficar 20 minutos naquela intensidade. Então, por isso eu vou aumentar, vou fazer 20 tiros de 1 minuto com 20 intervalos parados. Então, ele vai, no total da sessão de treino, ter ficado 20 minutos a 80% do VO2 máximo, por exemplo. E a maioria dos artigos que trazem sobre o HIIT não fazem isso.
pegam intensidade de 60%, 70% e fazem a pessoa fazer 10 tiros, 12 tiros, que são intensidades que ela, inclusive o paciente oncológico, conseguiria ficar ali 20, 30 minutos tranquilamente. Então esse é o problema da gente quantificar, da gente não quantificar e não entender o que aquelas intensidades representam em termos de treinamento para esses pacientes. Para não estourar muito tempo, eu peço desculpas. É a primeira vez que eu quase estouro o tempo, geralmente eu acabo as aulas antes. Peço desculpas de ter estourado um pouquinho de tempo com vocês. Vocês conseguiram compreender, então, o seguinte: é possível você prescrever treino para paciente oncológico? Aliás, você testar paciente oncológico? Sim. Você pode levar ele à exaustão? Pode. Nos testes, eu mostrei para você teste máximo, eu posso fazer teste máximo. Júlio, você tem citação? Vou colocar aquele artigo e depois eu vou colocar mais alguns também que realizam teste máximo em pacientes. Aliás, todo exercício, todas aquelas tabelas que vocês viram sobre porcentagem de treinamento, então, aqueles guidelines, foi necessário fazer um teste máximo naqueles pacientes para saber quanto que essas pessoas têm de VO2. Então, é importante e é possível. Você só não vai realizar todos os dias. A mesma coisa para teste de força para quem trabalha com pesos, tá? Quem trabalha com pesos, ficar pedindo para a pessoa agachar 2, 3, 4 vezes, não faz sentido em termos de treinamento. Melhora nas primeiras semanas, mas ao longo do processo de treino não vai ajudar tanto. Perfeito? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, que eu queria trazer para vocês, para complementar um pouquinho o que foi dito no final de semana. Ou seja, testem seus alunos, não tenham medo, tenham consciência do que estão fazendo, entendam o teste, entendam o caso de cada aluno, mas testem para poder prescrever os exercícios com a melhor qualidade possível. Quanto melhor a prescrição, melhor os resultados para esses pacientes. Eu posso fazer isso com crianças? Com ressalvas, existem várias regrinhas para fazer com criança. Com criança, realmente, a gente não costuma fazer teste máximo, joga para baixo, enfim, várias coisas que são importantes de pensar. Eu sei que falei bastante. Alguém tem alguma dúvida? Não, só o que você tinha até falado lá, né, quando eu escrevi sobre a saturação em relação à fraqueza, porque eu sei que dependendo da fase da quimioterapia, né, muitas vezes até essa fraqueza não vem imediatamente após a quimio, ela vem na segunda semana em que a pessoa, né, fez a quimio. Então, é importante, imagino eu, a gente saber como que está esse tratamento da pessoa, porque imagino que, em relação à fraqueza, pode facilitar para a pessoa desaturar ou não. A dessaturação não vai estar muito ligada à fraqueza, tá? Ela vai estar ligada à dificuldade de fazer hematose ou da própria patologia. A não ser que seja fraqueza respiratória, musculatura respiratória. Era isso que eu estava pensando. Respiratórios. Mas nesse caso, quem está com fraqueza de musculatura respiratória, isso vai aparecer muito rápido. Então, por isso é importante estar com o oxímetro. Muito rápido que eu falo são logo nos primeiros estágios. Se já não tiver, como é que eu vou falar? Já não tiver sido observado antes, não tiver sido, esqueci a palavra, mas sim, já não tiver sido observado anteriormente. Fraqueza na musculatura, principalmente a respiratória, tá? Principalmente na musculatura respiratória. Mas treinamento físico está aí para isso, inclusive treinar a musculatura respiratória para isso. Para fraqueza muscular, em geral, pode fazer teste? Pode, mas eu vou escolher um ergômetro que essa pessoa não corra risco de cair. Uma bicicleta ou qualquer outra coisa, né, estacionária, uma bicicleta horizontal, algo que não dê risco para essa pessoa cair. Se tiver com muita fraqueza, vão ter intensidades baixas também nesses testes. Obrigada. Por nada. Mais alguém, pessoal? Eu vou considerar isso como um não. Não, já sei, tá todo mundo escrevendo ao mesmo tempo aí, e aí o servidor tá com dificuldade, é isso? Perfeito. Bom, novamente, queria deixar claro para vocês que a gente pode testar paciente oncológico, isso não é uma coisa louca, a gente deve fazer para prescrever melhor, tanto em ambiente clínico quanto em ambiente de treinamento. Alguns desses testes aqui é muito
fácil de fazer. O Astran-Rim, aqueles por frequência, os que eu mostrei os testes constantes, são todos muito fáceis de fazer em ambiente hospitalar. Óbvio, se a pessoa tiver acamada, são outros 500, outro mundo. Os testes podem ser feitos, as equações de predição podem ser realizadas, tudo depende do que a gente tem na mão para trabalhar. Beleza? Beleza. Tá ok. Estão tímidos. Bom, mais uma vez, alguém tem alguma dúvida? Tanto sobre o que foi falado agora, sobre tudo que foi falado antes? Perfeito. Samantha, quer falar alguma coisa? Não, a Bárbara estava falando de faturação, né? Eu vi o spoiler no grupo deles, que o próximo módulo deles é em hospitalar. Eu acho que eles vão aprender bastante coisa em hospitalar, né? É muito comum o paciente desaturar num pós-operatório. E a mobilização precoce é essencial. E às vezes o paciente não sente, né? O Júlio falou, eu espero que se ele estiver saturando menos que 85, ele sinta. Quantas vezes a gente não pega no hospital o paciente saturando super mal por uma telectasia pós-operatória, por uma inativação do diafragma por conta de uma manipulação cirúrgica ali abdominal, pélvica, e o paciente não sente. Então, se alguém aqui for para a área hospitalar, né, tem que ficar muito atento a isso. Muitas vezes é o físio que descobre, né? Porque a gente chega lá e a gente não levanta o paciente da cama. Faz parte da nossa avaliação colocar o oxímetro no paciente internado, mesmo pré-Covid, agora pós-Covid principalmente ainda. E é importante quem for trabalhar, né, nessa fase mais precoce, avaliar todos esses sinais de complicações relacionadas ao período de internação. Então, às vezes, uma dessaturação, uma taquicardia é por uma embolia pulmonar. É um universo totalmente diferente do treinamento pós-alta, no treinamento de um paciente que não está hospitalizado. Então, a dessaturação é muito rápida. Só que, Bárbara, às vezes, o paciente não desatura na embolia pulmonar, ele só fica taquicárdico e aumenta o uso de musculatura acessória. Aliás, é muito comum eles compensarem com a taquicardia. Então, eu treino muito meus residentes, né? E quem está na área hospitalar tem que estar muito treinado para esses sintomas de embolia pulmonar. Dor no peito, às vezes dá uma tossinha, são sintomas mais sutis, mas a taquicardia geralmente, né? E aí, por isso que é super importante o fisioterapeuta fazer uma avaliação pré-operatória, né? Pensando no mundo ideal, uma pré-habilitação, mas eu sei que na vida real isso é muito difícil, mas durante a internação, se a gente conseguir avaliar esse paciente no pré-operatório, porque a gente vai buscar lá, no pré-op a frequência cardíaca era 70, a gente vai avaliar no pós-operatório imediato da 110, 120. Se o paciente não teve um sangramento exacerbado no intraoperatório, opa, tem alguma coisa acontecendo, né? Então, é importante a gente ver, avaliar muito bem esses sinais aí de alterações hemodinâmicas, de alterações da parte respiratória, durante o atendimento hospitalar. Eu queria fazer esse adendo aí em relação à saturação. Muito importante, obrigado. Nossa, João, que bom que você consegue fazer. Bom, então é isso, pessoal. Voltando aos recados da paróquia, não esqueçam das atividades, tá certo? Não esqueçam de entregar. E hoje não é o último plantão, dia 31 tem outro. Por favor. Né? Continue mandando dúvidas. Infelizmente o tempo é curto, né? A gente não consegue falar tudo que a gente quer, mas esse módulo termina dia 31, mas vocês têm as nossas redes sociais, né? Vocês têm nosso contato, vocês têm nosso e-mail. Então, a gente vai estar sempre à disposição aí para estar com vocês, e a gente que é da Onco, né, Júlio, a gente sempre fica feliz quando a gente desperta no coração de uma pós que não é de Onco,
né, querer estudar mais e querer ir para esse lado da oncologia. Bastante. Perfeito. Bom, então, lembrando, para fechar com chave de ouro o módulo, professora Samantha Rizzi, semana que vem. Vou até trazer uma taça de vinho para acompanhar a aula. Não percam, tá, pessoal? Eu vou tentar, eu falo rápido, vou tentar falar o máximo de quantidade possível dentre os temas que vocês colocaram, né? Como são já 3 temas, eu vou colocar 2 slides para Elisângela aí, resumindo os tipos, subtipos e tratamentos do câncer de mama. Mas acho que vai dar para a gente fechar. E aquilo, a gente está sempre aí à disposição. Que bom, Bárbara, que você não imaginava gostar e está gostando. Essa não foi muito de ouvir isso. Para trazer vocês para o nosso lado, aí, para o lado da onco. Tá certo? Boa noite, pessoal. A gente vai se falando aí essa semana. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada. Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau. Estamos nós. E aí, você achou válido? Foi ótimo. Sem cerimônias. Não, foi ótimo. Sem cerimônias mesmo. Você tinha muito mais coisa na sua... Não, tinha... Primeiro que não salvou. Tava já tudo no formato da pós, tava bonitinho. E eu só percebi que não tava no meio da aula. Eu olhei e falei, o layout já não tava mais. E eu ia falar mais um pouquinho, terminar de explicar essa questão das intensidades, ia falar dos testes de força. Mas eu falei tão calmo, eu não entendi o que aconteceu. Geralmente eu também falo. O problema foi que demorou para começar, né? Pode ser. Então, você falou menos, não é que você falou muito. A gente foi conversando, né, das dúvidas, a Bárbara falando, a gente começou mais tarde. Perfeito. Que foi, mas foi bom. Esse pessoal, eu gostei dessa turma. É bom. O pessoal que vem é aplicado. Essa Bárbara é interessante, né? Sim. Foi atrás, foi estudar. Foi, eu acho que a única que deu opinião lá sobre o que ela queria. Sim. Falar. Olha que engraçado. Eu achei que eu já tinha parado essa gravação. Ixi.